Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 2, diz assim: E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formoso de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael o de Mesaque, Azarias e Abdenego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo, ó Deus, e a revelação que venha sobre nós, para que nós possamos, Senhor, agora entender, compreender, ouvir a Tua bendita palavra, e cresça a nossa fé, o nosso conhecimento na verdade. Assim, Deus, dirige-nos agora, orienta-nos, dá sabedoria, ó Pai, usa a minha vida e fala conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentam. Queridos, fala aqui de um rei, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele dá uma ordem aos seus servos ali, e diz que fossem buscar no meio do povo de Israel alguém, que queria algumas pessoas que fossem diferenciadas, fossem ser pessoas simples, comum, que não tivessem nenhuma qualidade de destaque, mas ele queria pessoas realmente, como diz no versículo 3, da linhagem real e dos nobres. Ele queria alguém que fosse importante, vamos dizer assim, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formoso de parecer, instruído em toda sabedoria, sábio em ciência, entendido no conhecimento e habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados na língua e nas letras dos caldeus. Parece estranho, né? Alguém chamar uma pessoa com todas essas qualidades e ainda querer ensinar alguma coisa para eles. E a gente, né? Uma pessoa que é da linhagem real dos nobres, não tem defeito algum, formoso de parecer, instruído em toda sabedoria, sábio na ciência
entendido no conhecimento, habilidade para viver no palácio do rei, e vai ser ensinado o que para ele? Ele queria que eles aprendessem algo que esses jovens não precisavam aprender, algo que ele achava que eles necessitavam, mas eles não precisavam aprender. E a palavra diz que trouxeram a ele 4 jovens, cujo nome hebreu deles era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens foram escolhidos no meio do povo de Israel, ou se fizeram escolher. Muitas vezes a gente lê um versículo que diz assim: muitos serão chamados, poucos escolhidos. E aí sai uma polêmica de aí que Deus escolhe, Deus não escolhe, tem predestinação, tem não. Tudo isso é uma discussão que não leva a nada. Eu quero dizer, quem se faz escolher é você. É você que se faz escolher. O Senhor, a palavra diz que chamou a todos. Para quê? Para salvação. Deu a todos a mesma oportunidade. Deu a todos a mesma porta para que quem quisesse entrasse. Porém, escolhidos são aqueles que se fazem escolher e se destacam e perseveram, entram pela porta e continuam pelo caminho estreito. Porque aqueles que entram na porta e voltam para trás e desistem, jamais serão escolhidos, jamais serão separados para fazer a obra do Senhor, ou para serem usados no ministério do Senhor, para pregar o Evangelho do Reino. Então o Senhor não faz acepção de pessoas, esse é melhor ou pior, mas Ele chama todos, e aqueles que se destacam, aqueles que se apresentam. Às vezes até o pastor é mal interpretado quando ele pede alguma coisa para alguém, dá uma determinada missão para alguém, e diga lá: pastor, gosta mais daquele, privilégio para aquele, por que escolheu aquele? Não é que escolheu, é que aquele se apresentou e se pôs à disposição para fazer a obra do Senhor. E a igreja precisa de pessoas que façam a obra do Senhor. Amém. É muito gostoso sentar e esperar comer, mas o Senhor disse: ide e pregai o Evangelho. Ele não falou pastores, apóstolos, bispos. Ele não disse isso. Ele disse: ide a todos nós, escolhidos. De que maneira? Chamados. E se apresentaram e foram escolhidos porque estavam presentes. O Senhor conta com quem? Com quem está presente. Eu já disse aqui, certa vez, teve um rapaz aqui na igreja, e aí, porque ficou milindrado com uma briguinha aí com os jovens, e saiu da igreja. Aí passaram-se uns 2 anos, ele volta aqui na igreja, eu encontro com ele aqui na escada. Eu falei: puxa vida, que bom te ver, tudo bem? Ah, tudo bem, pastor, passei tantas lutas, o pastor tem orado por mim? Eu falei: não. Ele olhou assim para minha cara, eu nem lembrava de você. Eu tenho aqui quase 300 almas para eu orar. Eu olho para o irmão, olho para aquele, olho para aquele. Eu lembro na minha oração, mas faz 2 anos que eu não vejo teu rosto, eu não consigo me lembrar de você mais. E ele ficou meio decepcionado comigo, mas é a pura realidade, queridos. Nós temos que nos apresentar. Se você não se apresenta, o Senhor diz: esse aqui eu não posso contar. E aqueles moços foram escolhidos, separados, porque se apresentaram, se destacaram. Eles tinham privilégio de, a palavra diz aqui que Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Foi Deus que deu. Por que Deus deu? Porque ele se apresentou, porque ele se dispôs na mão do Senhor. Ele disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim. O profeta um dia disse isso. Nunca mais Deus fez ele ficar parado, mas ele começou a trabalhar. E aqui então esses moços foram chamados para fazer algo que eles não precisavam conhecer. Eles não precisavam de letras e língua dos caldeus.
Eles conheciam uma letra que era muito melhor, muito superior à língua de qualquer outro povo, e também sabiam muito bem as letras, e tinha uma língua que eles falavam. Certamente o Espírito muitas vezes movia a vida deles e eles falavam em nome do Senhor. Daniel muitas vezes falou em nome do Senhor. Profecias maravilhosas estão no livro de Daniel a respeito do Messias, da vinda do Senhor. Por quê? Ele se apresentou, porque ele foi usado, porque se colocou nas mãos do Senhor. E aqueles homens ali, caldeus, então o chefe dos eunucos os chama e muda o nome deles, colocam neles nomes babilônicos, mudaram. Então de Daniel virou Belsazar, e Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abednego. Ora, trocou para melhor? Não, para pior. Eles tinham nomes hebreus e agora passam a ter nomes babilônicos, que se vocês forem lá ver a tradução desses nomes, não tem nada a ver com a vida deles. Sabe, queridos, uma vez Deus trocou o nome de alguns servos dele. Abrão, um dia chamava-se Abrão. Deus chegou para ele e falou: você não vai mais chamar Abrão, você vai chamar Abraão. Sarai, ele disse: Sarai, você não vai ser, você vai ser Sara. Ele chegou para Jacó: Jacó, você não vai ser mais Jacó, você vai ser Israel. Ó Saulo, você não vai ser mais Saulo, você vai ser Paulo. São mudanças que Deus fez na vida. Por quê? Porque mudaram a sua vida. Não adianta mudar nome se não mudar a vida. Aquele rei tentou mudar o nome deles, mas não podia mudar o que estava no coração daqueles homens. Às vezes as pessoas te julgam, falam de você, fazem alguma interpretação da tua vida. Não importa, pode mudar o que quiserem. O que importa é que está no teu coração. Deus está olhando para o teu coração, está vendo quem você é, quem você foi feito por Deus, aquilo que Jesus está fazendo, a boa obra que Ele começou, e Ele vai continuar fazendo. Mas você precisa se apresentar e dizer: Deus, eu aqui estou pronto, faz em mim o que o Senhor quer. Glória a Deus. Aqueles homens não se intimidaram. Olha, pode mudar meu nome. Olha, vocês vão comer do manjar do rei. Lembra que eu preguei aqui quinta-feira as propostas do inimigo? O inimigo traz propostas e não é ruim não. Não é ruim não. Se fosse ao contrário, ele falava: puxa vida, tinha tanta coisa boa, ofereceram chuchu. Aí você fala: pô, chuchu, eu queria, vou comer manjar. Mas não foi isso não. Ele falou: eu não quero manjar, eu quero chuchu. Sabe por quê? Porque eu não vou me contaminar com essa comida sacrificada aos ídolos. Não vou beber desse vinho sacrificado aos ídolos. O coração deles era do Senhor. O coração deles estava arraigado nas coisas do Senhor. E eles não iam mudar. Podia mudar o nome, mas o coração não muda. E eles ficaram firmes. Chegou para o grupo e falou assim: olha, me livra dessa. Eu não quero esse manjar. Eu não vou me assentar na mesa com o rei Zezé. Eu quero aqui, ó, você pode trazer legumes, pode trazer alface, pode trazer tomate, o que vocês quiserem. É isso aí que nós vamos comer. É assim que nós temos que ser, queridos. Não trocar a nossa bênção por um manjar qualquer, não. Não podemos nos contaminar com as coisas desse mundo. Precisamos saber separar o que é de Deus, o que não é de Deus, não é de Deus. Não podemos sentar nessa mesa, nos contaminar e deixar que o inimigo nos leve de engano, achando que estamos fazendo uma coisa boa, porque ele aparenta coisas boas, ele traz coisas que vão parecer aos nossos olhos bons. A palavra fala caminhos que são bons aos nossos olhos, parecem bons, mas são caminhos de morte. É isso que o inimigo tem para oferecer, mas o Senhor não. O Senhor tem muito mais para oferecer.
pela posição de Daniel, pela posição daqueles homens, diz aqui, ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia. Sabe quem tem graça e misericórdia? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Só esses têm graça e misericórdia de Deus. Ele disse para o Eunuco: não quero isso aí não, eu quero outra comida. Não vou me contaminar com isso. Não se contamine por nada, viu? Fique firme. Se você ficar firme, parece que você vai sucumbir, parece que vai dar tudo errado, mas Deus, eu vou perder essa oportunidade. Perda, porque aquilo que Deus vai fazer é muito maior. É muito maior. Deus vai te dar algo muito maior, grandioso para a tua vida. Porque o inimigo tem coisas para te dar. Deus não, Deus tem bênção para te dar. E Ele não troca bênção por coisas. Fique nas bênçãos do Senhor, que você vai ver como Deus é fiel a tudo isso. Esses jovens passaram por grande luta. Passaram por grande luta. Pela sua fidelidade ao Senhor, foram provados, levados ao fogo, forno ardente. E sabe o que mais? Mandaram aquecer 7 vezes mais. E às vezes vai ser assim na nossa vida, viu? Às vezes você olha lá um colega do trabalho, lá na faculdade, alguém, ele está lá e você está lá, 7 vezes mais forte mais que ele para você. Por quê? Porque você é filho de Deus, você tem que ser provado. Só é provado quem é filho de Deus. Então, se a fornalha aquecer 7 vezes para você, não reclame, dá glória a Deus. Fala: Senhor, eu estou aqui, mas eu sei que o Senhor está comigo. Não se dobraram, não se contaminaram, ficaram firmes. E sabe o que aconteceu? Deus foi lá e honrou. Deus foi lá e honrou. Deus vai honrar a tua vida. Você não precisa ter medo, não. Ah, mas o que vai acontecer? O que não vai acontecer nada, vai acontecer bênção. Porque se você perseverar, o Senhor vai te dar bênçãos para a tua vida. E fizeram então, experimentaram. O eunuco disse: olha, se eu der dessa comida que vocês estão pedindo, vocês vão ficar fraquinhos. Vocês vão parecer raquinhos. Puxa, aí eu vou levar vocês diante do rei, o rei me mata, porque eu não tenho comida para vocês. Mas Daniel falou assim: fica frio, confia em mim, porque eu confio no Deus que não vai deixar isso acontecer. Deus vai prover. Passaram-se 10 dias, voltaram lá, estava tudo gordinho, coradinho, tudo bom. E os outros, mais magrinhos. Quem foi honrado, leva na presença do rei. Leva na presença do rei. O rei olhou e viu: puxa, meu manjar é bom, né? Às vezes o inimigo vai pensar que você está até entrando lá dentro. Ele vai até achar: peguei. Mas aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam, permanecem para sempre. Para sempre. Para sempre. Pode às vezes até parecer que a gente deu uma escorregada, às vezes a gente dá uma balançada, mas segura na mão do Senhor. Segura na mão do Senhor, que é Ele que vai sustentar. E ali então, depois vocês leiam aí, quem não conhece, né? Leiam a história desses jovens. Aqui no versículo 17 diz assim: ora, a estes 4 mancebos Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Deus foi além daquilo que ele podia receber. O rei podia querer que ele letras, língua dos caldeus, mas Deus deu muito mais para ele. A palavra de Deus se confirmando novamente. Deus sempre tem mais, abundantemente, para te dar do que você pode pedir ou imaginar. E Deus deu a ele. E o fim dos dias em que o rei tinha dito que o trouxesse, o chefe dos eunucos o trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles
foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o reino. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Sabe quem fez isso? Foi o Senhor. Foi o Senhor. 10 vezes mais sábios do que todos os magos e videntes que tinha lá no palácio do rei. É isso que você persevera e Deus vai te dar abundantemente. Deus derrama sobre a nossa vida. Deus vai suprir toda a nossa necessidade. Por isso que nós temos que ficar firmes, firmes. Mas para isso precisamos estar preparados. Preparados como? Revestidos de toda a armadura de Deus. Quais são as armaduras? Tem que conhecer, tem que ler lá quais são as armaduras, porque a palavra fala que você é revestido de toda a armadura quando chegar o dia que o inimigo vier te tentar ou tentar te engonar com propostas indecorosas, indecentes, até parecem bonitas, você vai estar firme e vai dizer: não, eu não quero me contaminar com isso não, eu quero a comida do Senhor para minha vida. Não quero manjar de rei nenhum, eu quero a comida do Rei Jesus. É Ele que vai me sustentar, e Deus vai te abençoar. Amém?